Graça e paz. Estamos continuando com parábolas, né? Todas as parábolas da Bíblia, e chegamos nas profecias em forma de parábola proferidas por Balaão. Todos sabem a história do profeta aí, Balaão contratado para amaldiçoar Israel, o povo de Israel, e Deus transforma as tentativas de maldição em bênçãos. No capítulo 3, versos 22 e 23, tem aqui a alma, né, da segunda profecia de Balaão. É Deus quem os está trazendo do Egito. Ele tem a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Graças a Deus pela sua palavra e que o Santo Espírito nos abençoe neste momento de uma breve reflexão. Balaão estava abençoando o povo, Balaque interrompeu imediatamente e falou: não, chega, você não vai abençoar, eu estou pagando pela maldição. E pega Balaão e leva para um outro lugar, um outro mirante, para que ele tenha uma outra visão do povo de Israel, que estava acampado lá na planície, e profira lá as profecias. Novos sacrifícios foram realizados, 7 altares, 7 holocaustos, né? 2 animais em cada altar, um novilho e um carneiro foram oferecidos, e Balaão se prepara de novo para tentar amaldiçoar o povo de Israel. Quando nós estamos falando aqui de bênção e maldição, é sempre mais fácil amaldiçoar. É sempre mais fácil pegar a Bíblia, a Escritura, pegar o manual de doutrina, pegar o Código Penal, pegar o Código Civil. É sempre mais fácil amaldiçoar. Por quê? Porque o ser humano é imperfeito, ou seja, ele erra, ele falha. Então, a chance da pessoa incorrer em uma maldição é muito grande, por ter infringido uma lei, um mandamento, ou isso e aquilo. Só que essa forma de pensar é uma forma doentia, é uma forma mórbida. É uma forma que não é uma maneira de pensar que não deveria fazer parte do povo de Deus. Não deveria nunca, jamais. Teve um movimento aí e continua, né? Quando morre num lugar, ressuscita em outro, essa paranoia doentia de bênçãos e maldições. O objetivo do texto sagrado, das profecias de Deus através de Balaão, é deixar evidente que as bênçãos de Deus são decorrentes do compromisso assumido por Deus em relação ao chamado povo eleito, povo santo, povo separado. Deus tem um propósito. Quando o texto declara o povo santo, ou aqui fala da justificação, né, o povo como sendo justo, não significa que não houvesse pecado, que não houvesse iniquidade, que não houvesse maldade, que não houvesse erro ou injustiça no povo. Havia. E havia muito. E isso até deixava os inimigos de Israel indignados. Esse povo de santo não tem nada, é só o nome. Tá, mas não é o povo que é o ponto principal da profecia, é Deus. A profecia revela o caráter de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus convocou aquele povo para ser santo, aquele povo será abençoado com santidade, com justiça. Os dons e a vocação de Deus prevalecerão sobre a natureza e o caráter do povo. Você fala, mas isso não é justo. Isso é justo. Isso é justo porque Deus não se torna cego para o pecado, Deus não se torna cego para o erro, Deus não se torna indiferente para com a indiferença do povo eleito, chamado escolhido. Muito pelo contrário, Deus providencia o Redentor. Deus providencia a salvação, a expiação, a cobertura, os meios de justificação e de santificação. A rebeldia desse povo será punida, será castigada, como a rebeldia de todos os povos, como a rebeldia de todos os homens. Justiça haverá. Justiça haverá. Agora,
À medida que Deus intervém na história da humanidade com o objetivo de redimir a humanidade do poder do pecado, Deus tem todo o direito, toda a prerrogativa para resgatar esse povo e preservar esse povo em meio ao pecado, em meio a si mesmo. Tá? Então, o povo é declarado santo, declarado justo ou justificado. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é santo e Deus é aquele que justifica e santifica. Não é o povo que está em evidência aqui, tanto que a Bíblia declara: não há feitiçaria, não há poder contra Jacó. Não há magia contra Israel, mas está usando o povo para dizer que não há poder contra Deus, não há magia contra Deus, não há feitiçaria contra Deus. Não há como burlar o plano e o propósito de Deus. Não é como fazer Deus desistir de ser fiel a si mesmo. Deus sempre será fiel a tudo aquilo que prometeu. E Balaão vai ao encontro de Deus, Deus o encontra, Balaão recebe a palavra de Deus, volta para Balaque e fala: Balaque, levanta-te, fica em pé e ouça. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir, afirma que faz e não realiza? Ou seja, quem está sendo confrontado com a verdade aqui é Balaque. Deus é soberano em suas decisões. Acaso Deus promete tirar um povo da escravidão e fazer dele um povo separado dos outros povos e nações, e Deus não cumprirá o que prometeu? É isso que Balaque está pensando? É isso que os inimigos do povo de Israel estão pensando? Porque atacar, afrontar, ofender, insultar, eles não são perfeitos. Claro que não são. Há mesmas ofensas, insultos em relação aos cristãos e todas as religiões. Nenhum religioso é perfeito. E pelo menos os que são mentalmente saudáveis, equilibrados, são capazes de admitir que a perfeição não habita no ser humano. A santidade, em termos absolutos, não habita no ser humano. Uma vontade de santidade, uma vontade de perfeição, um desejo de apresentar-se diante de Deus, uma vocação que nos leva para isso, sim. Abençoados pelo Espírito Santo, que vai transformando, que vai moldando, mas o ser humano continua o mesmo, sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas. Quem permanece fiel é Deus. Deus é fiel. A palavra fidelidade, ela está totalmente voltada para a natureza, o caráter e o propósito de Deus. Nisso nós devemos aprender a ter tranquilidade, a encontrar a paz. No que? Na fidelidade de Deus, na fidelidade de Deus. Todo ano, toda temporada, a necessidade de produzir material, de vender livros, de movimentar o povo, de fazer campanhas, de arrecadar disso, daquilo, de humilhar o povo de Deus também, surgem aí os amaldiçoadores. Eu não vejo na Escritura vocação ou direito a amaldiçoar a quem quer que seja. Não é direito do cristão amaldiçoar a quem quer que seja, porque toda a maldição foi lançada sobre Cristo na cruz. Ele se fez pecado por nós. Não temos nós o direito, nós que reconhecemos que todos os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus, de querer pegar o pecado dos outros e jogar na cara de quem quer que seja. Nós proclamamos a salvação, nós proclamamos a redenção, nós proclamamos o perdão, nós proclamamos o plano de Deus, o propósito de Deus para a humanidade. Ah, mas as pessoas não querem. Isso não é problema nosso, isso é o problema das pessoas que não querem. Há muitas pessoas que querem ouvir, há muitas pessoas que querem aprender, há muitas pessoas que querem aprender a viver em Cristo Jesus, viver em paz com Deus, viver em paz com o próximo. Isso é possível? É. Ah, mas tem gente que não nos deixa em paz. E o que te preocupa? Ah, estão falando. Mas e daí? Quem está falando o quê? Por que está falando? Ah, porque o diabo, porque isso, porque aquilo.
Uma fé voltada para os inimigos, uma fé voltada para demônios, para diabos, para mentira, uma fé voltada para tudo que é mal ou símbolo, ou realmente mal neste mundo, ou mal no ser humano, é uma fé pequena, é uma fé frágil, é uma fé rasteira, é uma fé que não conduz à eternidade. Porque a nossa fé repousa na palavra de Deus, na verdade que da palavra de Deus emana. Deus não mente. Deus não muda de ideia. Ah, mas depende da pessoa. Meu irmão, para de ficar criando obstáculos. Se não quer, não faça. Se não quer viver em Cristo Jesus, não viva. Mas não suja a água dos outros. Não suja a água. Tá? Não atrapalhe. Não prejudique a outros que querem viver, que desejam viver. Essa é a maldição de Balaão. Deus fala com ele. Deus se revela a ele. Deus declara a sua vontade a ele mais de uma vez. E ele não está nem aí. Ele vai lá, fala e depois tenta arquitetar um novo plano para desfalar, para ganhar o dinheirinho dele. A palavra de Deus não pode, não deve ser mercantilizada, comercializada. Há uma maldição. Há uma maldição, sim, sobre esses falsos profetas ou sobre esses profetas de conveniência, mas são falsos profetas. É declarado como falso. Não porque ele mentiu. Balaão não mentiu. Balaão, debaixo aqui da mão de Deus, ele só falou a verdade. Toda vez que ele quis proferir algo em nome de Deus, ele só falou a verdade. Mas o caráter dele não tinha nenhum compromisso com a verdade nem com o verdadeiro. Se você não tem compromisso com o verdadeiro, com a verdade que é Deus, não há compromisso também com a palavra dele. Com a palavra dele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse anseio por profecia e por revelação tem colocado, sempre colocou e colocará muita gente em situações constrangedoras, perigosas, acabando, por fim, a ofender o Todo-Poderoso Deus. Esse é Balaão, esse é Balaque, aqueles que acham que podem manipular os decretos de Deus segundo a sua própria vontade. Tecnicamente falando, isso é magia. Magia. Hoje, tem que respeitar todo mundo. Tem, respeito. Você quer seguir, você segue, problema seu. Ninguém pode me obrigar a concordar com todo mundo. Respeitar o respeito. Vai lá, faça o seu, meu amigo. Tenta, se você acredita que isso aí vai dar certo, problema seu. Não estou preocupado em contra feitiço, em contra encantamento. Não é essa a minha preocupação. Se você for capaz de mudar o caráter de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, eu acredito que não é. Eu acredito que ninguém o será. Cristão ou não cristão, pastor, padre, bispo, papa, sacerdote, sumo sacerdote, ninguém é capaz de mudar o plano ou o propósito de Deus. Ninguém é capaz de fazer Deus falar o que ele não falou. Ninguém tem como impedir a Deus de cumprir aquilo que ele se comprometeu a realizar na vida de quem quer que seja. Como também os profetas não foram capazes de impedir Balaão de profetizar. Porque Deus quis usar um homem mau e perverso para transformar a maldade e perversidade num exemplo da bondade graciosa dele. Esse é Deus. Esse é Deus que transforma intenções malignas em bondade absoluta, em graça. E esse é o ponto aqui. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó. Por que não tem poder? Porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Então, todo o mágico, todo o encantador, toda aquela pessoa que é dada a lançar prognósticos, a falar e a desfalar, até no meio cristão hoje em dia tem, né, essa doença aí, essa perversão da fé. Pessoas dizendo que podem mover a mão de Deus, que governa o céu, que isso é absurdo. É ridículo. É ridículo. É um apelo ao ego humano. Apelar ao ego, apelar ao pecado não vai gerar santidade, gera perversão.
E tem muita gente dizendo que controla o céu, que governa a mão de Deus, que declara isso, que declara aquilo, né? E basta olhar para ver a vida do perturbado, basta olhar para ver a mente, a fala e os propósitos do sujeito, tá? O que vale aqui é ninguém é capaz de mudar o que Deus estabeleceu. A obra de Deus, o plano de Deus vai muito bem. A obra de Deus, o plano de Deus, o caminho estabelecido por Deus para a redenção, para a salvação da humanidade, continua plenamente ativo. Deus não mudou em absolutamente nada. Tudo aquilo que ele preparou, tudo aquilo que ele organizou, tudo aquilo que ele vem executando ao longo dos anos. Ah, mas o povo não é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós não somos fundamentados. A nossa fé não se fundamenta ou se baseia na nossa perfeição. A nossa fé se fundamenta na fidelidade de Deus, sabendo que em Cristo Jesus nossos pecados foram perdoados. Isso não é uma avenida, isso não é uma avenida para a pessoa fazer o que bem entende. Isso é um convite sério para uma vida de obediência e submissão a Deus. Se algumas pessoas têm mais ou menos dificuldade do que outras, ou se algumas pessoas não têm nenhum compromisso com a verdade, isso é o problema dessas pessoas e Deus vai tratar dessas pessoas, desses indivíduos, dessas instituições. Isso é com Deus. Conosco, o compromisso é permanecermos fiéis a Deus, porque Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra. Deus cumpre tudo aquilo que prometeu. O nosso empenho na nossa vida de oração, na nossa vida devocional, na meditação, no estudo da palavra, é sermos achados fiéis no dia da fidelidade de Deus. Sermos achados, encontrados em justiça e em santidade no dia das bênçãos do Todo-Poderoso. Porque Deus cumpre tudo aquilo que prometeu. Deus cumpre, Deus é fiel. Então não temas, não temas, supere o medo, porque a fidelidade de Deus te alcançará com todas as bênçãos incluídas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.